em Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 5, pode colocar aí no telão, ele destaca essa palavra esperança. Está ela aqui no versículo de número 2, ela está também no versículo de número 4 e também no versículo de número 5. Dá para colocar lá no telão, querido? Está no slide aí, tá? Então nós temos a palavra esperança, nesses 5 versículos, aparecendo 3 vezes. 3 vezes. E eu vou falar e ministrar nessa noite, eu já vou pedir para você sentar em um minutinho, sobre as 3 faces da esperança. Esperança tem cara. Você sabia disso? Esperança tem cara. Eu vou mostrar aqui, à luz da Bíblia, 3 faces da esperança que o Espírito Santo plantou nos nossos corações. Amém? Então eu quero pedir que você estenda a sua mão na minha direção e diga: Senhor Jesus, usa agora a vida do meu pastor e fala ao meu coração. Amém. Antes de você se assentar, agora você fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai falar com você. Não tem ninguém do seu lado? Olha para trás aí, fala para a pessoa que está atrás de você. Pode se assentar em nome de Jesus. Antes de comentar e introduzir esse assunto das 3 faces da esperança, me permita falar um pouquinho sobre esta carta de Paulo aos Romanos. Preste atenção, tem algumas informações aqui que podem ser muito preciosas para a sua vida, e eu espero que seja como foi para a minha. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita no ano 57, depois de Cristo. E ela foi escrita da cidade de Corinto, lá na Grécia. Paulo é o autor dessa carta, mas não foi ele que escreveu. Quem escreveu foi um crente de Corinto chamado Tércio. Paulo ditou. E era muito comum se contratar escribas para escrever cartas quando elas eram muito longas. Então você pode ver que as cartas menores de Paulo, Filipenses, Gálatas, Colossenses, ele mesmo de próprio punho escreveu. Mas Romanos tem 16 capítulos e é uma cartona, né? Então eles costumavam contratar escribas que tinham uma caligrafia boa, tinham um conhecimento ortográfico muito mais interessante, para essas cartas então serem enviadas. E Tércio então escreve essa carta, só que olha o detalhe aí, ele escreveu, Paulo ditou, lá em Corinto, mas ele não levou a carta, não foi Tércio que levou a carta, ele não foi o portador da carta, foi uma mulher, uma irmã chamada Febe, diga assim, Febe, não é febre, é Febe. Essa irmã congregava em uma igreja, uma comunidade cristã, na Cencreia, que era a periferia de Corinto. Agora pense na missão desta mulher. Eu quero chamar aqui a atenção das mulheres hoje aqui, nesse momento de introdução. Ela recebeu essa carta e a missão de Paulo, eu quero que você leve essa carta aqui para os irmãos lá em Roma. Roma ficava a quase 1000 quilômetros de Corinto. A Bíblia não fala qual foi o meio de transporte que ela utilizou. Provavelmente um navio, um barco grande. E a Bíblia também não relata quantos dias foi de viagem, mas foram muitos dias de viagem para ela levar essa carta até lá. Aí até aqui tudo bem, gente? Tudo bem. Só que esta carta que essa irmã levou para a igreja em Roma, percorreu já o mundo inteiro. E depois de muitos séculos e muitos séculos, ela chegou no Brasil e chegou para nós. E nós estamos lendo, nós temos essa carta na nossa mão, para sermos edificados como estamos sendo edificados e seremos edificados hoje novamente. Se você ainda não leu a carta de Paulo aos Romanos, é a carta mais profunda sobre justificação pela fé. Os estudiosos dizem que se nós não tivéssemos
mais nada de cartas paulinas, tivéssemos só Romanos, era mais do que suficiente para termos a nossa fé edificada. E aí eu quero agora fazer um pedido, porque é algo que Deus tocou muito no meu coração. Como uma mulher simples da periferia foi usada desta maneira. Então eu quero pedir que todas as mulheres aqui se coloquem em pé, por favor. Mulheres, só as mulheres. Sejam solteiras, sejam casadas, sejam divorciadas, separadas. Isso, olha quantas mulheres. Sempre elas são maioria, né? Lá no mundo é 5-1 homem. Aqui é 7-1. Na nova dimensão é 20-1. Mulheres, olhem aqui para mim, abram todos os teus ouvidos. Em nome de Jesus, entreguem a carta. Levem a carta. Que carta, pastor? Não tem nenhuma carta. Tem sim, você tem as boas novas do Evangelho. Esta é a carta. É a carta que Jesus confiou a você, não foi o Levi, não foi o João, não foi o Mané, foi Jesus que confiou e disse: leve minha carta, leve as minhas novas de salvação, leve o meu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora eu quero pedir que todos os homens se coloquem em pé, porque a missão não é só das mulheres. Então, homens, abram todos os seus ouvidos, ajudem as mulheres a levarem essa carta. Vocês vão protegê-las, vocês vão ajudá-las, vocês vão estar na mesma missão, mas por favor, em nome de Jesus, entreguem a carta. Se vocês não obedecerem, não entregarem a carta, muitos continuarão perdidos. Muitos continuarão doentes. Muitos continuarão angustiados. Muitos continuarão aflitos. E muitos morrerão. E serão condenados eternamente se você não entregar a carta. Porque uma mulher obedeceu, uma mulher da periferia, que a gente não sabe mais nada dela, a não ser isso, que ela congregava na Sencreia, em Corinto. A gente não ouviu mais nada dela. E mais de 2000 anos depois eu estou falando dela aqui, porque Jesus eternizou a memória dessa mulher. E Jesus quer fazer isso com vocês mulheres, com vocês homens, conosco. Vamos entregar a carta. Amém? Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Vamos, eu te ajudo. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, pode tomar assento. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo me ajude a entregar a carta. Amém. Nós vivemos tempos difíceis, sim, queridos, que tem abalado a esperança de muita gente. E muitas pessoas perderam a esperança. Perderam a esperança na economia, perderam a esperança no governo, perderam a esperança nos relacionamentos. Nunca houve tanto divórcio como está acontecendo agora. Tanta separação de casais, tantas brigas familiares. As pessoas perderam a esperança nos relacionamentos bons, saudáveis. Então nós estamos vivendo em um mundo desesperançado. Eu acho que essa mensagem talvez seja a mensagem mais atual para os dias de hoje. Falar sobre esperança. Porque nós estamos diante de uma sociedade completamente perdida. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós temos a carta da esperança. Nós temos nas nossas mãos e no nosso coração a carta da esperança. Nós estamos abrindo esta carta diariamente, recebendo alimento sólido para a nossa fé, injetando esperança no nosso coração.
E eu espero que todos vocês tenham se engajado nos nossos 30 dias com a poderosa palavra de Deus. Hoje que dia que foi? Quem lembra aí? 16, dia 16. E agora no dia 21 nós vamos terminar. Melhor, de leitura da palavra, são 30 dias, vai continuar. Dia 21 a gente termina a campanha de oração. Porque a gente lê a palavra, faz a devocional e já oramos pelas necessidades. Mas olha só, nós fazemos isso intencionalmente para que a nossa esperança seja elevada, para que a nossa fé em Cristo seja aumentada, para que a nossa maturidade espiritual passe para um nível melhor, para a nossa vida ser avivada. Porque aquilo que vai caracterizar o mundo antes da volta de Jesus, segundo o próprio Jesus, é a frieza espiritual, gente. Dá uma olhadinha ao seu redor, você vai ver quantos irmãos estão frios. Não estou dizendo aqui dentro, não. Que esfriaram, que não têm a mesma pegada, que não têm mais o mesmo desejo de servir a Deus, que abandonaram ministérios, que recuaram, que tiraram a mão do arado. E isso já era profetizado por Jesus. E como é que a gente vence isso? A frieza. Com fogo de Deus, com fogo do Espírito, na presença do Senhor, orando e lendo a palavra de Deus, meditando nela. Então, às vezes, essa esperança parece que morreu. Mas a verdade é que ela é comparada a uma semente. Por isso que eu falei de semente hoje aqui também, no momento de oferta. Porque a semente você coloca ela na terra, ela desaparece lá. A impressão que a gente tem é que morreu. Mas o que ela tem dentro dela? Hein, gente? Vida. E no tempo certo ela vai brotar, ela vai romper, ela vai frutificar. Vai aparecer. Assim é a esperança que o Espírito Santo plantou no teu coração. Aleluia! No tempo certo ela vai brotar, ela vai florescer, ela vai frutificar, porque ela é obra do Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Então eu quero pensar com você agora sobre a primeira face da esperança. Que face é essa? A esperança, a nossa esperança, tem a face de uma fonte eterna. Olha o que diz esse texto do Salmo 62, verso 5. Leia comigo, 1, 2, 3. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A última frase, porque dele vem a minha esperança. Mais uma vez. De onde vem? Vem o quê? Que está onde? No teu coração. Dele vem a minha esperança, do próprio Deus. Ele é a fonte. Agora abra todos os seus ouvidos e pense comigo. O mundo onde nós estamos vivendo, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que ainda não receberam a carta que está na tua mão, minha irmã, meu irmão, estão desesperançadas. Por que razão? Porque elas não têm esperança? Não. E aí que entra a questão. Existe esperança e existe esperança. Existe a esperança natural, como alguém que está esperando aí um aumento salarial, a melhora de alguma situação, a economia, tal, esperando alguém chegar de viagem. Isso aí é a esperança natural, é a humana. Mas existe uma esperança que é espiritual, que foi Deus, o próprio Deus, que plantou em nós. E ela é diferente, porque ela não depende das circunstâncias. Então por que as pessoas estão desesperadas? Que é o contrário de esperança. É desesperança. Pessoas desesperadas, tirando a própria vida, se chafurdando na lama do pecado, se entregando aos vícios. O que leva uma pessoa a se entregar aos vícios é a falta de perspectiva da vida, é a busca desenfreada por algo a ser preenchido que a pessoa não sabe o que é.
Sabe o que é? Está na carta. Está na carta da esperança, que está na sua mão. Você vai entregar ou não? Na época que eu comecei a namorar com a Lilei, a gente trocava cartas, é dessa época ainda. Até parece que a gente já está velho, né? Tinha um negócio de carta, então a gente escrevia, e demorava não sei quantos dias para chegar lá, e aí aquela expectativa, quando será que vai ter uma resposta? Agora você imagina se ela tivesse mandado uma carta para mim, e eu não respondesse, ou não lesse. A gente não tinha casado. A gente não tinha constituído essa família maravilhosa que nós temos. Você está com a carta na mão. A carta já foi escrita. Você precisa entregá-la. Alguém vai ser salvo. Alguém vai ser salvo. Alguém vai ser alcançado. Que lindo ver a célula de vocês lá com várias pessoas. Por quê que foram vários visitantes lá? Porque alguém entregou a carta. Alguém entregou a carta. É um gesto simples, mas é poderoso. Então, queridos, onde que o mundo tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Nas pessoas, nas ideologias, nos governos. E olha o que está dando. Quando nós confiamos e depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em coisas humanas, elas mudam, elas acabam, elas terminam. E aí vem a frustração, vem a decepção. Isso é normal acontecer. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta a depositarmos a nossa esperança em Deus, no Senhor, na obra de Cristo, e confiar, porque Ele não vai nos decepcionar. Aliás, essa expressão está no texto que nós lemos: a esperança não decepciona. Porque foi o Espírito Santo que operou ela nos nossos corações. Eu posso ouvir um amém? Amém. Paulo, no capítulo 15 do mesmo livro, na mesma carta aos Romanos, ele chama Deus de o Deus da esperança. Diga assim: o meu Deus é o Deus da esperança. O que ele está querendo dizer com isso? Que o nosso Deus, o Deus que nós amamos, servimos, adoramos, Ele não é apenas quem oferece a esperança. Eu te dou a esperança para você crer no amanhã, para você continuar em pé. Não é isso. O que o texto está dizendo no capítulo 15 é que Ele é a própria esperança. O próprio Deus é a nossa esperança. Os nossos olhos carnais, naturais, estão olhando para quê? Para as coisas que estão à nossa volta. Isso nos atormenta, isso nos aborrece. As coisas ruins que estão acontecendo no mundo frustram a gente, nos deixam deprimidos, nos deixam abatidos, angustiados, aflitos. E é por essa razão que lá em Hebreus diz assim, que nós devemos olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus e ficarmos com os olhos fitos nele, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que gera esperança no nosso coração. E qual é a nossa esperança? É passarmos a eternidade com Ele. É herdarmos tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu o céu para nós. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado: Deus prometeu o céu para você. Tenha esperança. A segunda face da nossa esperança é que ela fortalece em meio às adversidades. Olha que interessante. Uma esperança que se fortalece nas adversidades. Viu como é diferente da esperança do mundo? A esperança do mundo, quando pega na roda, quando o bicho pega, o que acontece com ela? Acaba. Desaba. Quando as coisas não dão certo, você está esperançoso de fechar um negócio, fechar um contrato, fechar
alguma coisa que você deseja demais. Você faz um teste numa empresa, fica aguardando a resposta, está ali ansioso para que seja assim, e não vem. Dá um desânimo violento, dá ou não dá? É a esperança natural, humana. Mas olha só aqui, Romanos 5, 3 e 4. A tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Eu peço que você abra todos os teus ouvidos agora, porque a esperança do cristão não cresce em tempos fáceis. Ela não acontece quando tudo está de boa. Quando a gente está vivendo a calmaria, para que ter esperança? As coisas vão acontecendo, está tudo legal, está tudo em ordem, em casa, no trabalho, nas finanças. Esperar o quê? Não quero mais nada, estou satisfeito. Mas esse texto bíblico está dizendo que tem um caminho para você ter uma experiência sólida. E o caminho é a adversidade. Ih, pastor, quer dizer então que essa luta aí que eu estou passando, essa batalha que eu estou enfrentando, já há meses, há anos, é para fortalecer a minha esperança? Entendeu, irmão? Bingo! É o que a palavra de Deus está dizendo. E é um processo, começa com a tribulação, produzindo perseverança. Se você perseverar, vai te dar experiência. E se você tiver experiência, você vai ter gerado no seu coração a esperança. Posso ouvir um amém aí? Você está entendendo, queridos? A esperança, ela é forjada na fornalha de provação. Vale a pena aqui a gente recordar um pouquinho do nosso pai da fé, Abraão. Deus prometeu um filho para ele, ele tinha 75 anos de idade. 75. A mulher era estéril. Demorou quanto tempo para cumprir a promessa? Deus fez a promessa, quanto tempo demorou para cumprir? 25 anos. 25 anos. Mas o que a palavra de Deus diz? Que ele confiou, ele creu, ele esperou, e nada mudava. Você imagina, todos os dias Abraão chegava pertinho de Sara ali, ia olhar a barriguinha dela. Aquele tempo lá não tinha ultrassonografia, né? Certo? Não tinha ultrassonografia. Qual que era a maneira de saber, se não fosse visivelmente assim, se uma mulher tinha engravidado? Ela parava de menstruar. Mas só que Sara já não menstruava há muito tempo. Ela já estava com a idade avançadíssima. Então não tinha como saber. 25 anos esperando, e de repente, o que aconteceu? Uma barriguinha começa a surgir, a aparecer. E aí, queridos, quando cumpriu o tempo de Deus, quem que chega? Isaac. Nasce Isaac, o filho da promessa. Porque Abraão tinha esperança. E a esperança dele não estava baseada nas coisas naturais. Porque humanamente falando, Sara jamais poderia ter um filho. Estéril pela idade e tudo mais. Tudo era contra. Mas que lição que a gente tem aqui? Que a esperança que Deus traz para nós não depende do tempo. Depende da fidelidade daquele que prometeu. Deus prometeu para você? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus fez promessa para você? Então continue firme, continue crendo. Lá o autor aos Hebreus diz que Abraão creu contra a esperança. Olha que coisa doida. Mas olha aqui para mim, abra todos os teus ouvidos. O Isaac chegou, nasceu, aquele bebezinho lindo, era o filho querido, né, predileto de Abraão e Sara. E aí ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele completa 15 anos de idade, Deus disse assim: eu quero teu filho em sacrifício.
A esperança se fortalece nas adversidades. E agora a esperança de Abraão, puxa, aqui com os meus botões. Deus me prometeu, eu esperei 25 anos. Agora meu filho tem 15 anos e Deus pede de volta. Mas a Bíblia diz que ele, em uma determinada manhã, pegou seu filho pela mão e levou um empregado junto. Porque se ele levasse Sara, se ele contasse para Sara, o que ia acontecer aí, mamãe? Ela não ia deixar, Márcia. Tem certeza? Ela ia sequestrar esse menino, sumir com ele. Mas aqui oferecer que nada. Esperei tanto tempo, carreguei na minha barriga 9 meses. Não. Então ele não conta para Sara e chama um dos servos dele. Vamos lá. E caminham. Quando chega que ele avista o monte, onde Deus estava mandando ele subir para sacrificar o seu único filho Isaque, ele fala para o seu servo. Depois você confere lá em Gênesis, tá bom? Ele fala para o seu servo: ó, agora você espera aqui, me dá aí a lenha, deixa que eu levo, ao cutelo aí, não tinha cordeiro, não tinha nada. Deixa aqui comigo, nós vamos lá, depois você leia na sua Bíblia, querido. Nós vamos lá no monte adorar e depois nós voltaremos. Você já prestou atenção nisso? Como assim? Por que ele não falou, nós iremos lá adorar e eu volto? Nós voltaremos. Quem sobe o monte para adorar e é fiel, sempre volta. Sempre volta. Volta com a bênção, volta com um milagre, porque a nossa esperança o mundo não pode roubar. A nossa esperança o mundo não pode roubar, Satanás não pode roubar. Aleluia! Eu pergunto, existe esperança hoje no teu coração? Esperança de Deus, gerada pelo Espírito, selada com a promessa do Pai Celestial. Nenhum demônio do inferno pode romper com isso, queridos. E Abraão foi, a gente conhece bem a história, Deus providenciou o cordeiro, Deus provou a fé dele, mas a esperança que ele tinha de voltar com o seu filho, era tudo o que precisava. Então lembre-se disso, a nossa esperança tem uma cara, ela se fortalece nas adversidades, ela não desfalece, ela se fortalece, ela não se perde, ela fica firme, ela fica solidificada em Deus. Quem prometeu a você? Quem foi que fez a promessa a você? A própria Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu. Você pode dizer amém? Eu quero pedir que você fale com fé para a pessoa que está ao seu lado. Fiel é aquele que prometeu. Vamos nos alegrar em Deus. Vamos nos alegrar na esperança, queridos. Aleluia. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos essa noite, a nossa esperança é viva e contagiante. É a terceira cara da nossa esperança. Ela é viva. E ela é contagiante também. E eu gosto muito dessa primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque ela tem um detalhe que mostra a diferença da esperança do cristão. Olha o que diz o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Fale bem forte, vai. Viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Viva esperança. A esperança do mundo é só esperança. A nossa é viva esperança. Por que ela está viva? Por que ela está viva? Porque Cristo está vivo. Ele está vivo. Ele está no trono. Ele governa. Ele tem tudo em suas mãos. Todo o poder é dado a Ele nos céus e na terra também. Eu fiquei imaginando a cena lá do Calvário. Jesus
foi açoitado antes lá no pretório, julgado, condenado, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, lhe dão pauladas. Todos nós sabemos que foi um sofrimento extremo. E Jesus então faz a via crucis. E os discípulos estavam aonde, gente? Eles estavam acompanhando, tudo de perto. Eles estavam ali acompanhando, seguindo. E enquanto eles estavam seguindo, olha só, presta atenção. É meu comentário isso, é meu pensamento. Ainda havia esperança. Vai acontecer alguma coisa. Deus vai entrar nesse negócio aí. Vai tirar essa cruz das costas do seu filho. Quando chegou lá no Gólgota, deitam a cruz, deitam Jesus em cima. Primeiro prego nas mãos. E os discípulos ali. Maria estava ali também, vendo tudo aquilo. E Jesus estava vivo. Há esperança ainda. A segunda mão. Há esperança ainda. Prego nos pés. Há esperança ainda. Aí levantam a cruz. Ele conversa com os dois ladrões. Há esperança ainda. Na cruz, Jesus pronuncia 7 palavras. Quem sabe um dia eu vou pregar sobre essas 7 palavras aqui. 7 palavras Jesus, na cruz, ainda menciona. E cada uma delas, os discípulos ali ao pé da cruz, a esperança, ele está vivo. Deus vai intervir, o Pai vai vir buscar ele, vai resolver essa parada aí. Mas daqui a pouco o céu começa a escurecer, e a coisa vai mudando, o cenário vai mudando, ele pende a sua cabeça para o lado e antes diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí o inferno começa a comemorar, os demônios aplaudirem: acabou! Acabou! O Filho de Deus morreu! Tiram Jesus da cruz, levam ele para a sepultura de José de Arimateia, num jardim. E os discípulos foram para casa, se reúnem chorosos, a esperança foi embora. Quando chega a morte, a esperança vai embora, ela desaparece. Passa um dia, o inferno em festa. 2 dias, o inferno em festa. E os discípulos cada vez mais tristes. 3º dia, um terremoto, a pedra sai da frente, o sepulcro se abre, Jesus ressuscita, glorioso, poderoso, e gerou em nós a viva esperança, porque o nosso Cristo está vivo. Aleluia! Nós adoramos a um Cristo vivo, não um defunto, não alguém que está na cruz, não alguém que está na tumba. Ele está vivo para todo sempre. Isso enche o teu coração de esperança ou não enche? Essa esperança, queridos, ela deve transbordar do nosso coração. Eu fico pensando comigo mesmo: puxa vida, é tanta esperança, é tanta coisa gostosa que Deus nos deu, nos ofereceu, e todos os dias nós recebemos de Deus. E a gente fica represando, e não despejamos sobre as demais pessoas. São familiares, são amigos, são colegas de trabalho, colegas de universidade, que precisam ler essa carta, que precisam ouvir esta carta. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus é o único Salvador. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você não merece, mas Ele ama você. As pessoas precisam ouvir isso, para que elas tenham esperança de serem salvas, de serem transformadas, de terem uma vida nova, de terem principalmente segurança e certeza de vida eterna. Vamos nos colocar em pé, a banda pode se aproximar. Queridos, existe um detalhe, ou melhor, um ditado, que diz que a esperança é a última que morre.
Quem já ouviu esse ditado? Levante a mão direita aí. Você acredita nisso? A esperança é a última que morre? Na verdade, a esperança é a única que nunca morre. É a esperança do crente. É a nossa esperança. E essa esperança aqui precisa ser reacendida nessa noite. Por favor, não guarde ela só para você. Leve uma palavra de encorajamento, um abraço, um sorriso para alguém. Eu falei que essa esperança, olha aqui para mim, não acabou, hein? Pregação. Ela é viva e ela é contagiante. O que é contagiante? Hã? O que é contagiante, queridos? Hã? Que atinge o outro, que passa para o outro, é contagiante. Então nós vamos fazer um treino aqui. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu empresto um pouco da minha esperança para você. Eu empresto um pouco da minha esperança para você, viu? Contagia aí, queridos, contagia aí. Pode ser que você esteja transbordando de esperança e o seu irmão aí está vazio, está lá quase no vermelho. Então empresta um pouquinho para ele, divide aí, amém? Agora pense você fazer isso com uma pessoa que não conhece Jesus. Você emprestar um pouco da tua esperança para essa pessoa. Que coisa maravilhosa, hein? Nas redes sociais, pessoalmente, os seus vizinhos, seus amigos. Você falar um pouco da sua esperança, a esperança que você tem em Cristo Jesus. Eu quero encerrar nessa noite aqui, falando algo que eu considero muito importante. Porque talvez a enfermidade tenha chegado na tua casa, na tua vida. Tenha esperança. Se você está enfermo aqui nessa noite, tenha esperança que Jesus não mudou e pode te curar. E se você quer isso, pode sair do seu lugar e vir aqui. Você que está diante de portas fechadas, trabalho, profissional, seja o que for, tenha esperança, meu irmão. Jesus é aquele que abre portas. Se é o teu caso, sai do seu lugar e vem aqui também. Se você sente que as coisas estão paralisadas na sua vida, quem está enfermo pode vir. Quem está com portas fechadas, profissionalmente, pode vir também. Venha. Quem está com a vida paralisada em alguma área, seja qual área for, tenha esperança, porque Jesus move as coisas. E se você está nessa condição, sai do seu lugar e venha também. Enquanto nós vamos fazer um louvor aqui, eu vou pedir que pastores, líderes ajudem a orar.